noite a todos. Está começando mais uma live de, né, semanal de toda quinta-feira. Hoje vocês estão vendo uma pessoa diferente, né, de costume, do João. Antes de passar as considerações iniciais para a mãe Lu, eu quero avisar a todos que a partir de hoje o João de Chaguian não faz mais parte da grade do canal. Por questões políticas, ele decidiu encerrar a parceria. Eu falo em questões políticas somente do lado dele, né? Então, por isso, por essas questões políticas do lado dele, ele não faz mais parte da grade do canal. E até achar uma pessoa fixa para que possa estar vindo toda quinta-feira, de vez em quando estarei convidando algumas pessoas para participar das lives de quinta-feira, assim como a mãe Lu, ela já aceitou o convite de estar vindo hoje, e assim como outras pessoas, até achar uma pessoa fixa, elas vão vir, né? Então, eu espero que vocês entendam, né? Eu não briguei com ele, não discuti nada com ele, foi exatamente por questões políticas, né, do lado dele. Então, ele pediu para estar saindo da grade do canal. Então, espero que vocês entendam aí. Então, eu quero, sem mais delongas, passar as considerações iniciais à mãe Lu. Seja bem-vinda ao canal mais uma vez, né? Essa já é a segunda live, a outra foi na época da campanha, mas hoje é uma live que nós vamos falar sobre orixá. Então, uma live totalmente diferente, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez e as considerações iniciais. É um prazer novamente estar no seu canal. Boa noite a todos. Meu Mutumbá, Colofé, Aboru Aboiê. É um prazer participar desse canal. E vamos falar um pouquinho de Oxóguian, né? Eu sou a mãe Lu de Oiá. Meu Ilê Alaxé Oiatopé fica em Araçoiaba, né? Ao lado aqui de Sorocaba, eu moro em Sorocaba. Mas a minha casa de candomblé é aqui em Araçoiaba. E a casa está aberta a todos que desejarem visitar. Mãe Lu, quem foi e quem é Oxóguian e qual a religião que pertence Oxóguian? Candomblé ou Umbanda? Para melhorar a pergunta, quem Oxóguian representa na Umbanda? Bom, eu sou do culto de Candomblé, mas eu costumo dizer que o orixá está em todas as vertentes, seja a Umbanda, seja o Candomblé, Efon, enfim, ele está dentro de todas essas vertentes, porque o Oxaguian, né, é um orixá funfun, né, um guerreiro destemido, diferente de Oxalufã, né, que é o senhor da sabedoria, mas o Oxaguian, ele é da cidade de Eligibô, né. Alguns itãs, segundo o Verger, diz que o Oxaguian nasceu dentro de um ibi, né, dentro de um caracol, não tinha mãe, e também não tinha ori, até que encontrou o ori, né, e ori, então, moldou a cabeça de Oxaguian, né, com um inhame, e essa cabeça ficou muito pesada, né, e dentro disso existe uma segunda parte do Itã, que lá na frente eu posso contar. Mas o Chaguian, ele representa, não compara o Chaguian dentro do sincretismo católico, né? As nossas vertentes são bem diferentes disso. Mas é um orixá funfun, né? O comedor de inhame, né? Representado pelo branco, seu dia é a sexta-feira, onde nós do candomblé, na sexta-feira, nos vestimos de branco em respeito ao Oxalá, e os seus filhos, que são de Oxóguian,
não devem colocar roupas pretas jamais, né? Se vestir sempre de cores claras e principalmente o branco. Perfeito. Por que é chamado orixá Funfun? Seria o sentido de existir vários Socorixá? Exatamente. A família Funfun, Funfun quer dizer o branco, né? Todo orixá pertencente à parte branca, digamos assim. Não branca por pele, branco de cor, né? Então, todos os orixás Funfuns, Oxaguian, Oxalufã, Airá, né? Então, eles são orixás que pertencem ao branco, né? Existe uma certa resistência, uma certa quizila, por exemplo, com roupas escuras. Então, eles são chamados de orixá funfun, que representa o branco, claro, puro. É, então, no caso, você falou que os filhos, claro, de Oxalá, de Oxaguian, tem que usar o branco. Sim, tem que usar o branco. Mas e vamos supor, o filho que trabalha em locais que não podem estar usando o branco? O que eles podem estar fazendo? Bom, o orixá, ele nunca quer, por exemplo, que o seu filho perca o seu emprego. Digamos que um filho é iniciado de Oxoguian, né? E ele trabalha, por exemplo, na polícia ou de segurança, onde tenha que usar um terno preto. Obviamente, o orixá não vai trazer uma quizila a ele, visto que isso é parte, né? É parte do trabalho dele. Então, isso, digamos assim, é amenizado, é perdoado, porque o orixá não quer que ele perca o emprego, né? Mas, no seu dia a dia, não se deve usar uma roupa preta, né? Então, nessa parte para o trabalho, os filhos de Oxaguian, se precisar usar preto, eles vão usar preto, porque fazem parte do trabalho. Mas aí, no caso, por exemplo, eu estou de preto. Se hoje fosse dia de Oxalá, então, no caso, eu estaria cometendo de um pecado? Não é um pecado, é uma quizila. Olha, o meu babalorixá, por exemplo, ele fala assim, que o que é quizila é aquilo que te faz mal. Dentro das vertentes, do Itã, de Oxaguian, né? Oxaguian, por ser um orixá funfun, não se usa a cor escura, não se usa o preto, né? Então, os filhos iniciados de Oxaguian, de Oxalufã, de Airá, nesses dias eles vão respeitar o seu pai, usando uma cor branca, né? Aí vamos dizer, o pessoal às vezes fala assim, depois das 8 horas o Oxaguian passou na Terra, então eu posso colocar uma roupa mais escura. Até pode, porém os filhos realmente de Oxaguian e de Oxalufã não devem se vestir de preto jamais, a não ser um caso específico, como eu expliquei. O trabalho, por exemplo, no trabalho o orixá não quer que ele perca o emprego, então ele vai usar o preto se for o necessário, se for o uniforme da empresa, enfim. Mas não é um pecado, é uma quizila, digamos assim, o orixá ele não vê com bons olhos, ele não gosta. Ah, tá. Então, a quesira que geralmente falo, então não é coisa referente ao pecado, é aquilo que não pode. É aquilo que não pode, a quizila é aquilo que não deve ser, que não deve fazer, porque acaba afrontando o orixá, né? Então, assim, se você é de orixá funfun, se você é de Oxalufã, de Oxoguian, e por ele, por si mesmo, já é branco. Então, se você coloca uma roupa preta, por exemplo, você está indo de contra aquilo que é o seu orixá. Então, se refere como uma quizila, né? O orixá não olha com bons olhos, fala, meu filho, você pertence ao branco, por que você está usando o negro? Perfeito. Tanto a quesila como o preceito são só que a mesma coisa ou é totalmente diferente? Porque na Umbanda seria preceito e no Candomblé a quesila. Nós É a mesma chamamos de coisa? quizila. Preceito é aquilo que você deve se guardar. Dentro do candomblé é aquilo que você guarda, aquilo que você tem que se resguardar e não fazer. Quizila é aquilo que você nunca pode fazer porque afronta o seu orixá. Então, por exemplo, os filhos de Oxoguian,
não devem comer dendê, não devem comer comida com dendê. Isto é uma quizila, né? O preceito do filho de Oxaguian, por exemplo, é não comer ovo frito durante o preceito dele. Quando ele está recolhido, não comer ovo frito, né? O óleo representa Exu. Então, não come esse ovo frito. Mas a quizila é o dendê. Então, o preceito é o cumprimento de um ciclo. A quizila é para sempre. Perfeito. Deixa eu dar essa boa noite para o pessoal que já está entrando. Boas noites, Luiz. Seja bem-vindo a mais uma live. H. Rodrigues, seja bem-vinda. Se for a primeira vez, bem-vinda. Se já foi inscrita no canal, seja bem-vinda novamente. O Luiz ele pergunta, Oxaguian é um orixá sem cabeça? Não, não é um orixá sem cabeça, né? Conta-se um Itã, isso está dentro do livro de próprio VG, que Oxaguian, assim, não tinha mãe. Ele nasceu dentro da casca de um ibi, né, do caracol. Então, Oxaguian nasceu e Oxaguian não tinha cabeça. Então, ele era muito destemido, mas andava para lá e para cá, mas ele não tinha uma cabeça física como a gente, né? A Djalá não havia montado a cabeça. Então, ele encontrou Ori e pediu uma cabeça, né? Ori moldou esta cabeça junto com a Djalá, né? Moldador de cabeças, de inhame e colocou em Oxaguian. Oxaguian, por sua vez, achando aquela cabeça muito, muito, muito pesada, né? Encontrou Iku. Por quê? Porque a cabeça de Oxaguian, quando foi moldada com o inhame, ela pesava demais e esquentava demais. Então, ele encontrou Iku, né? A morte. E falou para Iku, olha, minha cabeça pesa muito, é muito quente. Iku fez o quê? Deu a ele uma cabeça negra, né? Que era uma cabeça fria. Então, a cabeça dele se tornava fria e quente ao mesmo tempo, e com isso havia várias guerras dentro de Oxaguian, né? Com essa cabeça. E de tanto ter essa guerra entre o Ori negro e o Ori branco, né? Desse inhame, essa cabeça se fundiu e ela ficou meio azul. Por quê? Porque ele encontrou um em um certo tempo, e Ogum deu a ele uma espada para afastar Iku, porque ora o Xaguian estava nervoso demais e ora ele estava calmo demais, mas isso provocava várias guerras nas cidades. E aí, então, com essa espada que Ogum deu a ele, né, ele afastava Iku. E de tanto ele fazer assim com a espada e mexer tanto a cabeça, essa cabeça foi ficando azulada. Isso trouxe o equilíbrio para o Shoguian, né? Então, devido a Ogum, por isso o Shoguian também usa azul escuro como a Jaguna, ou azul claro como um dos caminhos de Bichiode, né? Então, não é que, por exemplo, o Shoguian não tem cabeça. A cabeça de Oxoguian foi moldada desta maneira, entendeu? Perfeito. Seja bem-vinda ali. Aí ele pergunta aqui, orixá pintado de branco? Eu não entendi. Não entendi. Bom, Luiz, nós dentro, se for referente às pinturas, né, da nossa nação, nosso corpo é um vaso, né, é um vaso do orixá. Nós temos o ori, nós temos o ará, corpo. Nosso corpo é dado efum. Efum é tudo pintadinho de branco, assim como o Aja é de azul e o Sum é vermelho, enfim. Mas o Efum que pintamos o corpo e a cabeça é para acalmar, pertence ao Oxalá. No caso, acho que, não sei, acho que eu vi um vídeo uma vez que, se não me engano, acho que é na África que é assim, né? O corpo Onde eles pintam a cabeça inteira, é o culto, alguns nigerianos, outros cubanos, lá o nosso culto do candomblé no Brasil, ele foi adequado
né, ao culto africano, né? Então, lá, por exemplo, existe mais de 200 orixás, né? E no Brasil foi adaptada aí uns 17, 21, 24 orixás, né? E alguns nem são muito cultuados no Brasil. Perfeito. E qual que é é, a erva, a vela que é cultuada no candomblé? Bom, Oxaguian, Oxalufã, né? Bem como Ori, nós usamos a vela branca, né? Que transmite também a paz, o equilíbrio, né? A direção. Então, Oxaguian, a vela dele, a cor dele é branca. A maioria dos nossos orixás, nós sempre usamos a vela branca, mesmo que esse orixá seja Xangô e Inhaçã, que são orixás quentes, mas Ibá orixá, sempre usamos velas brancas, tá? Folhas de Oxaguian, eu até listei algumas aqui. Então, folhas de Oxaguian, como polônia, folha do cravo da Índia, aquela folhinha que chama 5 folhas, né, uma rama pequena, camomila, baunilha, boldo do Chile, que muitos conhecem como tapete de Oxalá, embora também existe alguns babalorixás que falam que não se deve tomar banho de boldo do Chile. Eu estou há muito tempo no candomblé iniciada e na minha esteira sempre teve boldo, né? O boldo do Chile, o tapete de Oxalá, e nunca me aconteceu nada de negativo. Então, eu aconselho essa folha também. Folha de araçá, alecrim do campo, folha da fortuna, é uma folha próspera não só para Oxalá, mas para vários orixás, para Abô, para Ori, para Elim, são folhas prósperas. Folha da fortuna, o golfo da flor branca, é um pouco raro de ver, não é em todo lugar que a gente acha, mas o golfo, que é uma folhinha, é uma florzinha que dá no rio, muito bonitinha, é uma folha boa para orixá, assim como a folha de laranjeira, a malva cheirosa, são folhas que correspondem ao orixá Oxaguian, sendo elas aplicadas, por exemplo, em orixás frios, né, a orixás de água, não só de ar, né? Como Oxum, por exemplo. Muitas dessas ervas também cabem a Oxum. E a folha de Oxalufã, o mudoeiro, né? É uma folha muito boa. E essa erva de Oxaguian, ela é difícil de achar? É em toda casa de banda que Olha, acha? as folhas, eu sempre aconselho para que as pessoas usem ervas frescas. Tem muita gente que tem dificuldade, né, mais do centro, digamos assim, mais na selva de pedra mesmo. As pessoas têm dificuldade de encontrar folhas frescas, mas não é difícil de encontrar essas folhas, não. É, folhas, por exemplo, folha do cravo da Índia, né? A gente tem aqueles cravinhos que a gente coloca lá no arroz doce, por exemplo. A folha é mais difícil, o cravo é mais fácil, né? Mas, assim, facilmente vai achar malva, é, algodoeiro. Existe, por exemplo, algumas casas de artigos religiosos em São Paulo, grande, que eles têm essas folhas frescas. O Mercadão da Lapa, eu sempre que preciso de alguma erva que eu não encontro aqui em Araçoiaba, eu vou buscar lá. Não é tão difícil de encontrar. Perfeito. Já temos uma pergunta, a Maria Gabrieles. Seja bem-vinda ao canal, se for a primeira vez, bem-vinda. Se já é inscrita, seja bem-vinda novamente. Boa noite, benção, mãe. Eu gostaria de saber por que tanto cuidado de Oxalá com Exu nos cultos. Eles têm quizila? Boa noite, Maria. Mutumbá, Axé, que Oiá te abençoe. Na verdade, nenhum orixá tem quizila com outro orixá. O que eles têm são distanciamentos, porque um orixá é mais quente, um outro é mais frio. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, Xangô não pode ficar com o Molu. Por que não pode? Se o Baluaê na Nigéria, eles são irmãos, né? Xangô e o Baluaê, enfim.
eles não têm quizila um com o outro, porque eles são de cidades diferentes, têm preceitos diferentes. Ou seja, Xangô, ele não gosta da morte. E muitas coisas são associadas ao Mulu como a morte. Mas o Mulu não é a morte. Ele só recebe o corpo, né, a matéria, né, quando a pessoa morre, a matéria vai para baixo da terra, então quem recebe isso é o Mulu, né? Então, Xangô, por sua vez, não gosta. Ele tem pavor da morte. Então, as pessoas queriam quisilas. Por exemplo, o Xaguiã não tem quisila nenhuma com Exu. Até porque existe um Itã, por exemplo, onde o Xaguiã ele precisava alimentar todo o povo dele, né? E aí as pessoas não tinham ferramentas. Então, o Xaguiã, visto a demora, o povo dele começou a passar muita fome e necessidade, porque ele tinha que plantar o inhame, tinha que tirar o inhame da terra, tudo isso com mão, não tinha ferramenta, né? E amassar todo o inhame na mão, e aí ele foi procurar quem? Exu. O Xaguiã foi até Exu e perguntou, Exu, o que fazer para o meu povo não demorar tanto? Porque a gente demora arando a terra, o colhendo, o fazendo. Então, Exu disse ao Xaguiã, vá até Ogum. Então, Exu é sempre o caminho de todos os orixás. Na verdade, não existe quizila entre eles. O que nós fazemos é separar, né, o povo funfun, não vou colocar uma pessoa da água no fogo, né? Então, assim, as pessoas de Oxaguiã, a gente evita que essas pessoas fiquem pegando em sangue, pegando em dendê, mexendo com pimenta, né? Por conta de Exu também, né? Mas, enfim, Oxaguiã foi até Ogum e disse, Ogum, o meu povo passa fome. E Ogum disse, por que passa fome? Ah, porque não dá tempo da plantação, de tirar da terra e amassar tudo com a mão, e nós plantamos inhame, porque é o nosso sustento. E aí, Ogum, então, desenvolveu para o Shogian, né, as ferramentas como pá, facão, espada, arador de terra, foice, enfim. O Shagyan foi abençoado por Ogum com várias ferramentas. E aí o Shagyan ficou sem entender por que aquelas ferramentas, porque ele achava que tudo teria que vir da própria mão. O Shagyan, então, aceitou as ferramentas e pediu a Ogum como usar essas ferramentas. E Ogum foi até a terra, né, de Oxoguian, e ensinou o Shagyan a arar a terra, a usar a pá, é, a enxada, por exemplo. E aí tudo foi muito mais rápido. Então, sempre teve muito mais comida a partir de Ogum, né? Das ferramentas de Ogum na terra de Elegipô. E aí, logicamente, a gratidão existiu para sempre com o orixá Ogum, e é por isso que Oxoguian pediu um pano, né? Em respeito, né? A Ogum disse para ele dar um pano da cor dele, e esse pano era azul. Então, Oxoguian também usa as cores de Ogum em respeito e em agradecimento pelas ferramentas que o Ogum deu ao Oxoguian. Então, o Oxoguian também precisou de Exu. Não existe uma quizila entre eles. Na verdade, existe apenas um distanciamento entre eles. Por exemplo, Exu, ele gosta muito de Dendê. É muito quente para o Oxoguian, então o Oxoguian não precisa do Dendê. Então, existe esse distanciamento, mas não existe uma quizila. Nenhum orixá, todos são irmãos, não existe uma quizila, existe somente os elementos, como ar, água, fogo, né? São todos separados, só isso. Perfeito. O pessoal de casa, daqui quiser fazer alguma pergunta da Mãe Lu sobre Dolce Guian, pode mandar, que ela vai estar respondendo todas as perguntas. E lembrar a todos, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Temos 11 assistindo e somente 8 likes, pessoal. Pode dar like aí, porque like é de graça, E é não é pouco. importante para o canal. E é importante para o canal que assim o patrão, né, fica sabendo que você está gostando do vídeo, né? Então, né, por favor, aproveita que é de graça. Mãe Lu, só uma
curiosidade. A senhora falou, a senhora não, você falou que Xangô não pode ficar perto de Omulu. É o que as pessoas, é um mito, na verdade, né? As pessoas têm muito isso. É, Xangô não pode estar do lado de Omulu. Não, isso é mito que as pessoas criam, na verdade. Por quê? Porque Xangô é quem? Xangô é vida, né? Omulu também é a vida, né? Da terra viemos, da terra voltaremos. Só que Xangô é um orixá que ele tem medo da morte. Por isso, alguns itãs, algumas histórias, né, dizem que Xangô nunca morreu, né? Que ele se preparou para a corte e foi para a terra e depois foi para o céu, porque ele tinha medo da morte. Isso é apenas um itã. Ah, então é mito. Então, porque eu tenho um amigo que ele fala que Xangô não gosta de cemitério. Sim, filho de... Exatamente. Xangô, na verdade, ele é associado a isso, né? Xangô, ele é vida, então ele tem pavor da morte, ele tem medo da morte. Então, como o Molu faz parte da terra, né? Ou como algumas pessoas, o Molu mora no cemitério. Na minha opinião, não. Mas, enfim, Xangô tem essa coisa assim, eu tenho medo da escuridão, tenho medo da morte, porque Xangô é vida. Mas as pessoas criam, na verdade, é, essas histórias que um é inimigo do outro, na verdade não é, não existe quizila nenhuma. Agora, cada um respeita o seu espaço, porque são todos irmãos. Nós precisamos de todos os orixás, né? Nós precisamos de Iemanjá, de Oxum, de Oxalá, de Nanã, enfim, de todos os orixás. Então, por que haveria uma quizila? Segundo os itãs, em cada terra deles existiam as disputas, né? Então, dentro de uma cidade, às vezes a invasão de outro não era visto com bons olhos, isso criava-se guerras, né? Mas não são inimigos de um matar o outro ou algo desse tipo, um não poder estar perto do outro. O que existe é o respeito, por exemplo, numa festividade que é o Urubagé, que se refere ao Molu, Nanã, enfim, a família G. Quando o Xangô vem, né, dentro do Urubagé, vamos supor, a minha casa de Candomblé, eu vou fazer um Urubagé. Eu tenho um filho de Xangô, quer dizer que ele não pode participar do Urubagé porque ele é de Xangô? Não. O que nós vamos fazer? Na hora que Xangô vir, né, para a festividade, nós levamos esse filho e aí nós pedimos licença, pai Xangô, e o filho não fica incorporado, só isso. Xangô não fica presente no Urubagé. Assim como o Lulu também não vai ficar presente numa fogueira, por exemplo, de Airá. É só uma questão de respeito a essas divindades. E no caso do filho que também que carrega os dois, assim, por exemplo, eu. Então, dentro do candomblé, ou você é um ou você é outro. Por exemplo, na Umbanda, eu já tive um caso, olha, Dimas, de uma pessoa chegar até mim e falar que foi metade feito de Xangô e metade feito do Mulu. Eu falei para essa pessoa que isso não poderia acontecer. Não porque existe uma guerra, uma inimizade, mas dentro do culto, essas duas energias, elas não se casam, né? Essas duas energias, elas não se dão dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça. Você ser um filho, por exemplo, de Omolu, não quer dizer que você não possa saudar Xangô. Claro que pode, Xangô é vida. O que não pode ser por exemplo, dentro do mesmo ará, dentro do mesmo corpo, do seu Eledá, dentro do seu Ori. Isso não pode ser colocado, por exemplo, Xangô de um lado e o Molu do outro. Dentro do candomblé, não. São coisas diferentes. Ou você é filho de Xangô, ou você é filho de Omolu. Mas nada impede que você reverencie o outro orixá. Perfeito. A Maria Gabriela, eu adoro as lives de vocês, estou sempre aqui. Obrigado pelo prestígio. Obrigada, continue conosco. Antes de ler a pergunta da DH, Inês Cristina, seja bem-vinda ao canal, se for a primeira vez
bem-vinda. Se já é inscrita, seja bem-vinda novamente. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Que manhã Santa te abençoe. Ela pergunta, ela quer saber quais as comidas de H. Rodrigues é Gabriele. Ela é minha filha carnal, inclusive. E a Yasmigé do Ileal Axel e Atopé, né? O meu pai que a fez. Então, Gabi, obrigado pela sua pergunta, filha. As comidas de Oxoguian. O Xaguian, ou Oxoguian, né? O Oxoguian, ele gosta muito de ebô. Ebô é um milho branco, né? Conhecido como canjica, né? Numa qualidade, por exemplo, num caminho mais quente que o filho de Oxoguian precise, nós acrescentamos o quê? O mel, para esquentar um pouco mais os caminhos desse filho, né? Em outra situação, quando o filho de Oxoguian, por exemplo, está com muitas guerras na família, no trabalho, então nós colocamos o quê? Somente o ebô, somente a canjica, ou ainda podemos acrescentar o quê? O azeite doce, que é o azeite de oliva, para que crie um equilíbrio na vida desse filho. Assim como nós temos o inhame socado também, né? Aqui em casa nós literalmente moldamos um pilão de inhame em reverência ao Oxuguian, e é só o inhame pilado com água, mas em algumas situações nós temperamos também esse inhame. Pode ser temperado com mel ou ainda com azeite doce. Podemos fazer lascas de inhame, rodelas de inhame, tudo isso posto para o Oxuguian, além de um prato que se chama atalé, né, que é o equilíbrio do próprio ori dos filhos de Oxuguian. Mesmo que não é de Oxaguian, pode estar comendo o iame, porque é um... Sim, sim, todos. Olha, eu sempre falo assim, eu tenho alguns clientes que têm, assim, muito problema de anemia mesmo, até com as crianças, entendeu? E eu sempre aconselho para que, pela manhã, as pessoas peguem um inhame, assim, não o cará, que é pequenininho, o inhame do norte mesmo, né? Algumas pessoas não têm dificuldade de saber qual que é o inhame do norte, qual que é o inhame pequenininho, mas para eu, por exemplo, o cará é o pequenininho e o inhame do norte é aquele maior, tá? Então, pega assim um inhame, cozinha ele, lava ele bem, cozinha assim numa panela de pressão e parte ele em 8 pedaços. Partiu em 8 pedaços, vai descascá-los, e pode descascar com faca nesse caso, porque se fosse dado a algum, então nós não usamos obé, né, em respeito ao algum, o obé é a faca, mas para o chaguian pode. Então, esse inhame é cortado em 8 partes. E todo dia essa criança ou essa pessoa, né, reverencia o Oxalá, o Xoguian, e come um pedaço desse inhame, a sua primeira refeição do dia. Geralmente as pessoas deixam de ter anemia, deixam de ter, por exemplo, é, tem gente que tem cansaço mental, então a memória começa a ficar fraca. Então nós indicamos que a pessoa também coma inhame pela manhã. Quero dar as boas-vindas ao Rodrigo Matos. Se for a primeira vez, seja bem-vindo. Se já foi inscrito, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Paulo Victor. Seja bem-vindo ao canal. Ele quer saber quais as qualidades, apesar que eu já ia perguntar isso, ele tirou a pergunta da minha boca. Então vamos lá. Quais as qualidades de um Oxaguian ou Oxaguian? O Chaguian. Bom, falar em qualidades não é que é complexo, mas eu prefiro não falar muito sobre qualidades, né? Porque são caminhos de pessoas e cada um tem a sua ancestralidade. Mas eu posso citar, por exemplo, 2 caminhos, né? O caminho de com Ogum, prefiro não falar o nome da qualidade, mas existe caminhos de Oxoguian com Ogum, existe caminhos com Oxalá, existe um caminho de Oxoguian que é com o Inhansã. Aí as pessoas falam, nossa, mas o ar e o fogo
depende da qualidade dessa Inhansã também que caminha com o Oxalá. Então, assim, as qualidades, a Jabuna, Bitiodê, são qualidades que se dá ao caminho dos filhos de Oxoguian, né? E também tem que obedecer à ancestralidade dessa pessoa. Então, por isso eu não entro muito em qualidades. Uma coisa que eu aprendi na minha raiz, né? Meu pai é o Babalorixá Reinaldo de Odé, tem a casa dele até hoje na Vila Maria, desde 86, né? Nós somos de raiz de Jetimarri, que depois se tornou Queto, depois do falecimento do meu avô, Vavá Negrinha, enfim. Então, meu pai sempre fala assim, minha filha, quando você for iniciar alguém, você vai iniciar ela de orixá e não de qualidade. Qualidade é só um caminho que este orixá traz. Hoje, um erro que nós vemos demais dentro do candomblé é a pessoa falar assim, eu sou de Opará. Não, a pessoa não é de Opará, ela é de Oxum. Opará só se dá uma qualidade dela. Eu sou de Onira. Onira, ok, porque Onira é um orixá independente. Não é Inhansã e nem é Oxum, é um orixá independente. Então, o Oxoguian é o Oxoguian, porém, ele vem por caminhos diferentes. Ou ele vem com Ogum, ou ele vem com Oiá, ou ele vem com Oxóssi, entendeu? Ele pode vir também com Airá. Então, assim, são caminhos. Mas orixá, quem é feito de orixá? Os mais velhos, eles vão concordar, porque nós somos feitos de orixá. Eu sou feita de Oiá e ponto. A pessoa é feita de Oxalá e ponto. O que traz as nossas qualidades, esses caminhos, são mistérios dos nossos santos, né? Então, quando uma pessoa fala assim, eu sou de Bitiodê, aí eu fico olhando para a pessoa, tá, você é de Oxalá, você não é de Bitiodê, Bitiodê é um caminho de Oxalá, né? Então, eu prefiro não adentrar tantos na qualidade, porque eu acredito que a pessoa é feita de orixá e não de qualidades. Porque seria que nem você poderia, um exemplo, você poderia ser de Xangô e eu posso ser de Xangô. Aí pode dizer que eu sou igual a você. Não. Você pode ser de Xangô, Exatamente. mas, Então, mas então, olha só, por exemplo, uma particularidade. É, Airá. As pessoas falam, Airá é Xangô. Não é Xangô, mas ele mora dentro dessa corte, né? Então, Airá é pertencente à corte de Xangô, porém ele é o orixá Funfun, né? E Xangô, né? Aquele que come brasa de fogo, dendê, pimenta, enfim. Existem vários caminhos, são 12. Então, existe 6 para um caminho positivo e um outro 6 para um caminho mais, digamos assim, mais quente, né? Então, Xangô será sempre Xangô. Só os caminhos que mudam. Ele é a Ganju, ele é a Mudô, que caminho é? E isso aí pertence realmente ao filho, ao sacerdote que vai falar para o filho qual é o mistério desse caminho. perfeito, sim. Quero dar as boas-vindas a Marta Batista. Boa noite a todos. Martinha, filha, um beijo. Marta de Ossanha. Então, praticamente, os filhos de Oxaguian estão em peso aí hoje. Pessoal, 14 assistindo, só tem 10 likes, pessoal. Vamos, né? É como a gente falou, o like é gratuito. Isso, dá um like para a gente poder alavancar o canal, gente. E Qual que é aí, olha só, a gente vai ter muito like hoje, muita gente assistindo, a gente volta um dia aqui só para falar de Exu. Exatamente, aí, tá Todo mundo vendo? gosta de Exu, né? Então, a Exatamente. gente volta um dia só para falar de Exu, de Ó, banho, de coisas que podem ser feitas para o progresso, enfim. então, se a live hoje chegar, vamos dizer, a 30 likes, tá bom? 50, 50. 50? 50, Então, vamos chamar, pessoal.
Todo mundo chama, compartilha. Se tiver 50 aí, pelo menos compartilhamento, eu me comprometo a voltar aqui. A gente vai falar um pouco de magia de Exu, que pode servir para quem está em casa sem adentrar em fundamento, mas coisas que movimentam o amor, a sorte, a sensualidade, as meninas aí que estão solteiras e querem namorado. Aí, ó. É a mãe Lu que está se comprometendo, não estava nada combinado, eu nem estava, né, pensando em fazer uma Mas live de... olha só, é só se tiver lá os 50, hein? Os Exatamente. 300 Então, estão aí na live, gente, vamos compartilhar. Chama os amigos aí, e aí eu volto aqui um dia só para passar isso. Eu tenho uns banhos que são, ó, maravilhosos. aí, ó. Então, se chegar a 50, a mãe Lu volta aqui para falar aquilo que vocês mais gostam, que é Exu. Pior que é engraçado, como nas lives, já que tocou no assunto, só para comentar, é engraçado que Exu é a gira, eu não sei no Candomblé, se é assim, mas na Umbanda, a gira de Exu é a gira que mais lota em relação às outras. Olha, independente de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu acho que é assim a todas as casas. Exu é amor, Exu é alegria. Claro que hoje em dia nós vemos até na internet mesmo, infelizmente, algumas casas se utilizando do nome de Exu, de Pombogira, para fazer coisas que não deveriam, infelizmente, né? Mas Exu, ele Exu é a felicidade, Exu é a alegria. Quem não gosta de receber um abraço de Exu, né? Quem não gosta de beber com Exu, de sorrir com Exu, né? Exu, ele sempre tem uma palavra alegre, Pombogira sempre tem uma palavra feliz para dar para a pessoa, né? Às vezes a gente está tão assim, tão melindrosa, está com tantos problemas na vida, e de repente vem lá uma Pombogira, vem o Exu, quietinho, sem aquelas coisas espalhafatosas, porque hoje em dia, né, a gente parece até uma luminária andando, dependendo do Exu e da Pombogira. Mas Exu é humildade, ele vem lá e te dá uma palavra e pronto, a sua semana fica tão boa. Exu é luz, Exu é amor, né? Então, assim, eu falo assim, quem teme Exu não tem medo da vida, porque você tem um amigo do seu lado. Nem é à frente, nem é atrás, é do seu lado, né? Mas é em toda casa, viu? Em toda casa, gira de Exu é assim, lota muito, todo mundo gosta. É porque, tirando a gira de Exu, o povo inventa, dá um monte de desculpa para não ir, que não sei o quê, mas falou gira de Exu. Tá lotado. Olha só, a minha casa, embora seja de Candomblé, eu conheci a Umbanda em 1993. E eu amo a Umbanda. Mesmo tendo iniciado no Ifá, no Candomblé, a minha casa, eu toco Exu, eu toco baiano, eu toco preto velho, eu faço a festa de Ibeje, faço as festividades de santo, óbvio, mas também todo mês tem Exu na minha casa. Então, assim, a pessoa fala, ah, mas Candomblé mistura com Umbanda. E daí? Eu nasci na Umbanda, eu amo os espíritos da Umbanda. Antes de eu ser iniciada no Candomblé, quem me ajudava era a minha baiana, era a minha preta velha, era a minha pombogira, era meu Exu, e aí, porque eu fui para o Candomblé, agora eu tenho que deixar de lado? De jeito nenhum. A minha casa eu toco para eles mesmos. Deixa eu dar os boas-vindas aqui. A Inês, ela fala assim, ó, né, sem querer fugir um pouquinho, Exu é luz, amor e a própria existência, né? Exatamente. Exu é a comunicação, é a palavra. Existe um Itã que diz que se Exu não tivesse dado o poder da comunicação, nós seríamos uma cabeça sem palavras, né? Exu, ele é o dono da comunicação, então ele cortou a boca de Ori para poder dar a palavra, por isso nós falamos. Então, sim,
Exu é a nossa própria existência, acredite, é o nosso ser. Exu é o orixá mais próximo ao ser humano, ele conhece o ser humano como ninguém, porque ele está entre o céu e a terra. Quero dar as boas-vindas ao Tadeu de Craveiro. Seja bem-vindo. Se já for inscrito, bem-vindo. Se não for inscrito, se inscreva e seja bem-vindo novamente. Tadeu, o balodê da casa de meu babá Reinaldo de Oxóssi. Pessoal, já estamos em 14 likes, né? Então, bora aí atingir Olha 50. lá, tem que dar 50, hein, para a gente voltar aqui falando de Exu e de Pombogira. Bora lá. Qual que é a bebida de Oxalá? Bom, Oxalá, a quizila dele, por exemplo, é a cachaça. Então, nada que for voltado para o motim, que a gente chama, o destilado, Oxalá não gosta, né? Mas Oxalá gosta muito de aruá, ele toma muito água de coco, que é ótimo, Oxalá se agrada muito de água de coco. E por incrível que pareça, chá de erva doce, Oxalá se agrada disso. Porque você pode até tomar um banho, por exemplo, de chá de erva doce, da cabeça aos pés. Além de centralizar o seu ori, ele te direciona, ele te acalma, ele te faz dormir bem. Então, são bebidas que te ajudam, né, a melhorar os caminhos, bem como lavar a sua cabeça com água de coco, né? Oxalá também se agrada. São bebidas frias. Oxalá gosta de bebidas frias, né? Nada com nenhum tipo de destilado. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas da Pamonha Lu tá respondendo, pode mandar que ela vai estar respondendo tudo, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, que quiser fugir um pouquinho do assunto, mas se quiser perguntar, pode perguntar que não tem problema nenhum. A bebida tá com as perguntas. Bebidas de Oxalá? Oi? Bebidas de Oxalá, que a gente acabou Não, de a falar? bebida a gente já falou agora. A vela a gente já falou. Volta nas quesidas, para quem está chegando agora, né, aí eu queria que você explicasse novamente a diferença entre preceito e a quizila, né? Que, como a gente estava conversando no início da live, que na Umbanda é preceito e no Candomblé é quizila. Então, para o pessoal que chegou agora, só para o pessoal entender. Nós temos preceito e temos as quisilas. Preceito é tudo que, por exemplo, eu faço um ebó ou eu dou uma obrigação. Então, eu tenho um preceito a seguir, e dentro desse preceito eu não devo fazer algumas coisas conforme o orixá, né? Ou conforme aquele ebó está pedindo. Quizila é aquilo que eu nunca vou poder fazer para não desagradar o meu orixá, o caminho do meu orixá. Por exemplo, Oxoguian. Qual é uma quizila de Oxoguian? Mentira, briga, Oxaguian, uma das quizilas por conta do Itã de Ogum, as pessoas de Oxaguian nunca devem brigar com pessoas de Ogum. Isso é uma quizila. E essa quizila atrai uma negatividade aos caminhos da pessoa, vai parando, né? Por quê? Porque o Oxaguian é grato a Ogum. Então, os filhos de Oxaguian não devem brigar com os filhos de Ogum. Cachaça, muito sal na comida, dendê, ovo frito quando está em recolha, vinho de palma, é uma quizila, não pode. Até porque o vinho de palma pertence ao Ogum, então o Oxaguian, em respeito, não bebe, né? Pimenta, pombo, e roupa escura. Então, esses são quizilas de Oxoguian.
né? As pessoas de Oxaguiã, elas são muito esquentadas, elas são estratégicas, mas elas são teimosas, são briguentas, são esquentadinho, então, e o povo de Oxaguiã, eles são muito ativos, ele está se mexendo toda hora, entendeu? Na hora que fala assim, acabou, vai dormir, nossa, eles são os primeiros a dormir, eles têm um sono incontrolável, mas enquanto eles em atividade, se eles veem alguém parado, eles dão serviço, vai dando, eles fazem as pessoas trabalhar, enfim, eles são pessoas inquietas, eles gostam de movimento, eles são pessoas estratégicas, eles gostam dessa coisa de comunicação, de pessoas, de estar no meio, mas compram briga por tudo, né? Um filho de Oxaguian, se ele tiver com um amigo, por exemplo, e alguém falar, brigar com um amigo dele, ele compra a briga, ele briga como se fosse com ele, né? Então, essa teimosia, às vezes, de Oxaguian não é bacana. Eles são bem briguentos mesmo. Deixa eu só tirar uma curiosidade. Então, assim, você falou que todo filho de Oxaguian gosta de dar serviço. Então, geralmente, a metade, assim, é só uma curiosidade, eu não sei se é verdade, assim, estou só que chutando. Todo pai de santo tem Oxalá? O Pai Santo, não entendi, cortou para mim um pouquinho. Cortou? Cortou. Oi, oi, tá Agora ouvindo? sim. Sim, sim. Todo pai de santo ou mãe de santo tem um pouquinho de Oxalá, porque geralmente quando o pai Com ou a mãe, certeza. Com ou certeza tem. a mãe, eles não Tanto gostam. a mãe quanto o pai. Por quê? Essa coisa mandão de Oxoguian, né, fazem, lógico, jus aos próprios filhos que são de Oxoguian. Mas todo pai e toda mãe também tem Oxoguian, né? Principalmente os sacerdotes que têm as suas casas, por quê? Porque eles são sempre o direcionamento, né? Por exemplo, meus filhos chegam em casa, né, na casa de axé, mãe, o que que tem que fazer? Daí eu já saio, faça aquilo, faz isso, faz isso, faz isso, somos o direcionamento. Então, o Xaguiã também mora dentro da gente. A Madu, deixa eu só ver aqui, porque a Madu, cadê? Aqui, ó. É uma pergunta interessante, eu queria fazer uma outra em cima, vai fugir do tema, mas é uma pergunta também interessante. Por que não vemos filhos de Oxaguian? Eu também queria saber por que se tem poucos filhos de Oxumaré, que quase não se é falado. Sim, é só para tirar. Madu, boa noite. Então, vamos lá. Talvez você não, por exemplo, talvez você não tenha visto tantos filhos de Oxaguiã, né? Mas, por exemplo, na minha casa, deve ter uns 6. O povo de Oxaguiã reina na casa de Inhaçã. Então, assim, as pessoas de Oxaguiã, geralmente em janeiro, quando se faz o pilão ou águas de Oxalá, né? Então aí a gente fala assim que o mundo está branco, né? Porque parece que todos os Oxalás do mundo saem em janeiro nas suas águas de Oxalá ou nos seus pilão, né? Em várias casas fazem o pilão de Oxalá, mas tem bastante filhos de Oxoguiã. Infelizmente, o que a gente encontra hoje, eu digo assim, encontra, porque eu já encontrei pessoas em que eu joguei e a pessoa era de Oxoguiã. Mas pelo fato de ter que usar o seu branquinho, de não poder fazer certas coisas, na sexta-feira, por exemplo, não tomar o seu café preto de manhã, que é uma quizila, né? Você toma primeiro água para depois tomar um café, enfim. A pessoa fala assim, não, eu não sou de Oxoguiã. Acha que o Oxoguiã é lento. O Oxoguiã não é lento, né? É bravo, é tão bravo que ele usa o branco para ele poder se acalmar, porque ele é bravo, né? Então, assim, talvez você não tenha visto muitas pessoas de Oxoguiã, mas na minha casa, por exemplo, eu tenho o meu filho carnal, né? Ele é Lemoxó dessa casa, né? Meu pai de santo fez, claro, né? Eu não posso fazer meus filhos carnais. E o meu filho, ele é de Oxoguiã, e ele tem o posto de Elemoxó. Elemoxó é aquele que guarda o quarto de Oxalá. Então, assim, tudo que é relacionado a Oxalá nessa casa
quem passa sempre à frente, quem vai para os orobos, quem cuida, é o Elemoxó, Juan Pablo. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Madu. Deixa eu dar boas-vindas a Tati de todas as lives, né? O do poderoso Chuchu aí que o povo fala. Seja bem-vindo a mais uma live. Temos uma pergunta aqui do Luiz. Cadê? A Madu é brava. Aliás, eu não perguntei, mãe Lu. Tá aparecendo o chat aí para você? Não, eu estou no outro celular aqui embaixo, então estou dando uma olhadinha aqui. Não, mas aí no computador não. Não, no que eu estou falando com você, não. Eu estou olhando aqui no outro aqui embaixo. Então é coisa do Do streamer. canal, pode ser mesmo, é. O Luiz, ele pergunta assim, por que os hijos de Oxaguian sofrem tanto de dor de cabeça e enxaqueca? Sofre mesmo. E uma dessas coisas é exatamente pelo Itan que eu contei lá no início, né? Que o Shogun, ele ganhou uma cabeça de pilão, né? De pilão, perdão, de inhame, né? E aí você imagina que esse inhame, ele foi o quê? Socado no pilão. Então, a cabeça de Oxoguian, ela no início era pesado, e realmente os filhos de Oxoguian, eles são estremecidos, digamos assim. Se alguma coisa durante o dia ele passa um certo nervoso, ele não consegue transpor aquilo, à noite provavelmente ele vai ter dor nos olhos, dor na cabeça, né? Mas isso é muito simples, viu? Isso é muito simples de melhorar, né? Você pode lavar a sua cabeça com água de coco, ou ainda fazer um banho da casca do inhame. Vai te ajudar demais, além de te limpar, óbvio. Muito bem, eu queria dar as boas-vindas ao Mickey FF. Seja bem-vindo ao canal. Se for a primeira vez, bem-vindo. Se já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Boa noite, minha mãe te abençoe. Eu não entendi muito bem o que a Madu quis dizer com isso. Não sei se é um comentário ou se é uma pergunta. Ela falou que no jogo de Búzios que ela fez saiu Oxum. Que, que ele poderia ser de Oxum, ele quem, Madu? Filho, marido, É, existem, por exemplo, hoje em dia existe assim, tem casos, por exemplo, de matriz africana que fala assim, você é homem, você tem que ser filho de santo Oboró. Oboró é de santo masculino. Você é mulher, tem que ser filha de santa Iabá, que é mulher. Não, homem pode ser filho de santo de Iabá também, né? Na minha casa eu tenho filhos de santo homem, que são filhos de Oxum, de Inhansã, né? Então, se foi nessa questão que você quis falar, homens podem ser iniciados de Santa Iabá. espero que tenha. Aí a Maria, ela está falando que sofre mais de ansiedade que da dor de cabeça. Os filhos de Oxuguian, essa pressa, né? Essa pressa traz ansiedade. Por exemplo, os filhos de Oxuguian, eles, em determinado momento da vida deles, depende da situação que pega para eles, os filhos de Oxuguian sem dinheiro, meu Deus do céu, parece assim um vulcão que vai explodir. Eles estão lá do lado de Inhansã nesse momento, né? Os filhos de Oxuguian. Então, o que traz aos filhos de Oxuguian? A ansiedade. E essa ansiedade, ela vira uma depressão depois, né? E muitas vezes, não só no espiritual vai cuidar disso, mas às vezes até com tratamento psicológico mesmo, porque eles entram numa caixinha e aí eles ficam presos naquela ansiedade, naquela angústia. Os filhos de Oxógui, eles guardam muito as coisas. E na maioria das vezes choram, porque não conseguem falar. Então, eles choram, e aí isso vira uma ansiedade,
né? Vira um conflito dentro deles. Perfeito. Ah, tá. O João Paulo é novo. Então seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Ela perguntou aqui, perguntou não, ela acrescentou. A Madu, ela falou que jogou e deu o Shaguian com o Shun. Lindo Nossa. caminho, lindo caminho. Brava no último, não pode brincar com ela que ela queima. É um caminho muito bonito de Oxoguian com Oxum, viu? É um Cadê? caminho muito bonito. Tava mesmo aqui, ó. É brava mesmo. Se a falsidade com as pessoas de Oxoguian não não é bom. E se for acompanhada de Oxum, piorou, porque a pessoa nunca esquece, viu? A pessoa guarda aquilo assim, um dia eu vou te devolver. Nossa. É. O pessoal de casa, se por um acaso eu pular alguma pergunta, porque o chat está correndo dá bastante aqui, então se caso eu pular, então vocês me dão um toque que eu corro atrás e faço a pergunta para a mãe. O Paulo Vitor está perguntando assim, ó, poderia falar sobre a festa de Pilão de Oxalá? Da que festa seria, mãe? Paulo, a festividade do Pilão de Oxalá, ela é destinada mesmo ao povo de Oxoguian. Temos as águas de Oxalá, né, que está presente, Oxaguian e Oxalufã, tá? Mas a festividade do Pilão de Oxalá é uma festividade da guerra, né, dessa agricultura, digamos assim, de Oxoguian para com a terra, para com o Ogum, para o orixá da colheita, né? Então, dentro dessa festividade, é logicamente cantado para o Xalufã, mas essa festividade que também se dá em janeiro é muito voltado assim ao povo do Atori, do pilão, da mão de pilão, né? É uma festividade que acontece em várias casas de matrizes africanas, sim. Não é tão comum, mas acontece assim ainda em várias casas. Aqui em Sorocaba, quer dizer, em Sorocaba, nós temos casas de matriz africana que sempre faz águas de Oxalá, assim como o pilão de Oxoguian também. Muito Mas é bem. uma festividade, lógica, toda branca, temos comidas do orixá, é colocado isso, por exemplo, embaixo de uma tenda dentro do barracão, é, são umas comidas assim, não digo escondida, mas são assim, guardadas, né? Então temos lá o inhame, temos ebo, enfim, temos as comidas que são de Oxalá, embaixo desse, dessa tenda, podemos dizer assim, mas a gente chama de Alá. Mas aí, no caso, como essa festa é uma festa de Oxalá, só os filhos de Oxalá que podem participar? Não, todo mundo. Não, todos podem participar, respeitando os preceitos de Oxalá. Todos devem ir todos de branco, nada colorido nessa festa, em respeito ao Oxalá. É, por exemplo, o filho do orixá Exu pode ir? Deve, né? Vá de branco, né? Mas quem toma rumo nessa festa, dança nessa festa? Todos os orixás podem chegar sem problema nenhum, Inhansã, Oxum, Iemanjá, até o orixá Exu, mas os donos da festa os orixás Confum. Então, geralmente, quem toma rumo nessa festa, quem dança, né, os orixás que dançam nessa festa, é o Xalufã, o Xoguian, Airá, né, são orixás Confum. Isso não impede que qualquer outro orixá, até porque quando o Xalufã quando o Xalufã vem, né, no barracão, obviamente, por respeito, todos os orixás devem ter também em respeito ao Oxalá, que é o Criador. Hum, Perfeito. O Fábio Andrade, seja bem-vindo ao canal, se for a primeira vez. Se não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo novamente. Quando joguei Búzios, deu o Shaguian junto com o Ogum. Ori, é, Ori, Orineide?
mas não estou em nenhuma casa. Como cuidar? Então, vamos lá. Quando você faz o jogo de búzios, para apurar o caminho, o Shogian, junto com alguns, se dá a um caminho de Oshogian, né? Então, geralmente, o fio de conta vai ser branco, com as contas de Ogum também escuro, né? Geralmente, há 8 brancas e 2 azuis. Isso é um caminho. Eu digo assim, não é uma questão de ser Orimeji, é um caminho de Oshogian, né? Então, a Jaguna pode ser este caminho, né? Como cuidar de você? Se você tem afinidade para com a religião, adentre uma casa de confiança, e faça, né, o que precisa ser feito, um ebó, um bori, né? Geralmente as pessoas que têm esse caminho de Oxuguian, com Ogum, são pessoas assim sem paciência, começam algumas coisas e não terminam. Às vezes parece que o emprego, quando está muito bom, de repente começa a ficar muito ruim, traz algum tipo de tumulto, né? Não aconselho também usar cores como vermelho, sangue, né? Esse vermelho, sangue e preto de jeito nenhum. Mas aconselho que você vá, Fábio, até uma casa, né? Para se cuidar. Se você quer entrar na religião. Se você apenas é um simpatizante da casa, então não tome este caminho para você, né? Apenas reverencie, respeite Pai Oxalá no dia de sexta-feira, né? Não tomando bebida alcoólica, não tomando café assim que acorda, né? Porque é preto, não vestindo roupa preta. Então, essa é uma forma de cultuar, de cuidar, né? Um banho de água de canjica para você seria maravilhoso. Pode até colocar um pouquinho de uage, que é o azul de Ogum, nesse caminho. Vai refrescar os seus caminhos, mas também vai fazer você andar. Quero dar. Bom, não sei se é homem, se é mulher, mas seja bem-vindo. Hashtag filmes da hora. Não sei se é homem, se é mulher, mas então seja bem-vindo ao canal. Se é inscrito no canal, bem-vindo. Se não é, se inscreva e seja bem-vindo da mesma forma. A Madu, ela pergunta assim: é verdade que nos búzios aparece o orixá e com o tempo pode mudar? Eu não entendo isso. O que acontece é assim, Madu. O Abian, que é o noviço, né, dentro da nossa religião do Candomblé, quando ele entra numa casa, então, ele é chamado de Abian, né? Não é menos, não é mais, porque não existe mãe de santo e pai de santo se ele não for Abian, se ele não for Iaú, se ele não for Ebó, né? Então, o Abian é a peça importante da casa, é o alicerce da casa. Mas o que o Abian não tem formalizado é o orixá, né? Quando o Abian, vamos dizer, entrou um filho novo na minha casa, esse filho vai conhecer a casa, então ele é um noviço. A partir do momento que ele toma um bori, ele é Abian. Ele já tem algo formalizado dentro da cabeça dele, já alimentou a cabeça dele. Então é Abian. Neste momento, quem rege a vida desse Abian é Oxalá e Emanjá, né? São esses dois orixás que regem a vida do Abian. A partir do momento que o Abian se compromete a fazer o seu orixá, daqui a tanto tempo vamos lá, vamos fazer o orixá. O orixá pode se mostrar no jogo, sim, porém, no dia que for iniciado, vamos dizer, você é de Oxoguian com Oxum. No dia da sua iniciação, nos ebós, na sua sasanha, quando for jogar um rubi, perguntar para o seu ori ou cantar um bolonã, né? Oxum pode falar, não, eu vou para frente. E ficar Oxum e Oxaguian, e não Oxoguian e Oxum. Mas também pode mudar o caminho, sim. Por quê? Porque a cabeça do Abian ainda não está moldada, né? A partir do momento que é feito bori nessa cabeça, a partir do momento que são feitos ebós, o Obi pode mostrar, sim, quem é o orixá, e isso não mudar mais. Mas quanto noviço e Abian, quem rege a vida desse filho vai ser sempre Oxalá e Iemanjá.
Ah, a Marta Batista, ela quer saber da família da Palha. O que você gostaria de saber, minha filha? A família G, por exemplo. O Sonho, o Molu, o Nanã, né? Yeuá, o Xumaré, são todos, são carregados da família G, né? Que tem os seus preceitos, digamos, as suas festividades também dentro do Olumbagé, né? Uma família que devemos ter muito respeito, né? Devemos ter devoção, afinal de contas, a família da Palha, né? São, devemos ter cuidado, são melindrosos a nós mexermos nessa família, né? Porque eles estão ligados à terra, estão ligados às doenças, estão ligados aos vírus, por exemplo, como nós tivemos aí esses 2 anos de Covid, né? Nós tivemos que pedir muito ao mundo, muito à terra, né? Para que esse vírus se eliminasse e deixássemos vivos aqui na Terra. E a gente viu assim uma massa indo embora, infelizmente. Então, assim, a família da Palha, ela é muito linda e deve ter cuidado ao mexer, né? Ossanho, por exemplo, Marta de Ossanho. Aqui em casa, toda essa sangue, nós reverenciamos primeiro quem? Ossanho, né? Sem a folha não existe orixá, não existe iniciado. E a folha melhor, e a folha que devemos sempre tomar banhos, por exemplo, é o peregum, que é a folha de iniciação. É por isso que o Iaô sai lá com a folhinha na mão, né? Que simboliza a iniciação da vida, né? Uma folha mágica, digamos assim, dentro do candomblé, né? Então, a família Di, a família da Palha, devemos ter muito respeito, sempre que possamos, na segunda-feira, que é dia de Omolu, quinta-feira é dia de Ossanho, dia de Euá, terça-feira é dia de Pai Oxumaré, né? Segunda-feira também é dia de Nanã. Então, assim, são dias que nós devemos pedir a bênção a esses orixás, não precisa acender vela. O fato de você pedir a bênção ao orixá, olhando para o céu, olhando para a terra, né, pedindo a bênção por orixá, nós já somos abençoados. Muito bom. Mãe, é bom cultuar bastante Iemanjá quando se é filho de Oxalá também? Sim, sim. Por quê? Dentro de Iemanjá, quer dizer, todo mundo acha que Iemanjá é só porque é mãe, é boazinha. Iemanjá é um tsunami às vezes, viu? Dependendo do caminho dela, ela é um tsunami. O pessoal fala assim, Iemanjá é calma, é mãe, vai brincando com o mar, Deixa que a ele maré te ver gosta, alta, né? Deixa a maré ver alta. né? Então, assim, quando nós pedimos, por exemplo, Iemanjá e Oxum, os dias delas são no sábado, né? Então, nós temos primeiro quem? Oxalá, o Criador, na sexta. Então, no sábado, nós temos Iemanjá, né? Então, é sempre bom que o culto seja junto, por quê? Porque são orixás brancos, né? Existem caminhos de Iemanjá, que inclusive também come um pouco de dendê, né? Mas, na maioria dessas Iemanjás, elas são brandas, elas são brancas, assim, né? Vai tudo num azeite doce, porque elas são bravas. Tem que dar uma acalmada nelas, né? Isso. Quero dar as boas-vindas para Jandira Maria Brito, se for a primeira vez, seja bem-vinda. Se já é inscrita, bem-vinda novamente. O Fábio, obrigado pela explicação. Uma outra pergunta. É verdade que filho de Oxaguian não bola no santo? Olha, vou te falar por alguns amigos, sacerdotes, em algumas conversas que eu já tive algumas vezes com os meus mais velhos, né? O orixá, ele vai te bolar quando for necessário, independente do orixá, né? Vou te contar uma história do meu pai. Meu pai, ele não sabia o que era o candomblé, cabeleireiro, um dia passou na frente da casa de santo e entrou, né, para conhecer. E de repente, pá,
ele caiu no chão com Oxóssi. E o meu avô, Hélio Festa, de Logum Edé, Castelinho de Logum, né? Estava na outra casa dele, lá em Mongaguá. E aí a Ebome da casa dele falou assim: Olha, tem um menino bolado aqui no chão. O meu avô falou assim: se ele tiver santo, ele vai esperar eu voltar. Meu pai ficou 2 dias e 2 noites bolado no chão, sem ir no banheiro, sem comer, sem nada. O orixá estava nele. Por quê? Porque o orixá achou que era a hora dele fazer o santo e se iniciar ali, naquela casa. O orixá, quando escolhe a casa, você pode ir em 500 casas, o orixá vai fazer você voltar para aquela casa, porque ali existe um caminho. Então, assim, o Xoguian pode bolar? Pode bolar. É muito mais difícil, né? Mas pode bolar sim, assim como qualquer outro orixá, né? Já chegou em casas, por exemplo, a minha filha, que é de Oxóssi, em 3 meses ela estava praticamente feita de santo, né? Ela chegou em 3 meses na casa, com as coisas para o orixá dela, fez o santo dela, agora acho que em agosto, setembro, né? Por quê? Porque ela chegou e bolava. E para explicar para o orixá que ela precisava de um tempo para comprar as coisas, para se organizar por causa de trabalho, família. Então, assim, o orixá chega uma hora que é a sua missão. Então, ele fala assim: eu não quero mais tempo, tem que ser agora, né? Mas existe, claro, maneiras e maneiras da gente pedir maleme ao orixá. Nunca acredite, por exemplo, você tem que fazer o orixá, senão você vai morrer. Isso não existe. O orixá não vai matar ninguém. O orixá, ele vai pedir, olha, para este caminho seria melhor você fazer isto. A iniciação, eu sempre falo assim, que a pessoa deve fazer mais pelo amor do que pela dor. Existem pessoas que fazem pela dor. É tão teimoso o orixá, que o orixá, bola a pessoa que é para a pessoa fazer. Mas a maioria das vezes a gente faz o orixá por amor, porque a gente tem um caminho sacerdotal, ou porque a gente tem uma missão a cumprir realmente dentro da religião. Muito bem. Eu ia fazer essa pergunta, né, se eu estava tentando lembrar, a Madu, ela pergunta assim, ó, para iniciar no orixá, tem que raspar a cabeça ou tem outro meio? Então, vamos lá, dentro do candomblé, a Umbanda, por exemplo, tem lá o Oxum na Umbanda, né? A Oxum da Umbanda, para nós, ela é uma partícula do orixá que se desprende, e aí temos uma encantada na Umbanda de Oxum, mas não é o orixá Oxum. O orixá, ele só entra realmente na tua vida quando você se desprende o quê? A gente raspa a cabeça porque acha bonito? Não. Mas existe atos que se tiver com cabelo, não dá certo. Então, tem que raspar a cabeça. No candomblé, a ritualística que nós usamos é essa. Você tem que raspar a cabeça. Por quê? Porque é rasgado o osso, colocado adoço na sua cabeça. E com o cabelo, como é que vai fazer isso? Então, os iniciados de candomblé, eles precisam, sim, passar por atos e raspar a sua cabeça. Na minha casa, por exemplo, ficam 21 dias recolhidos. Se a pessoa, vamos falar, tem 20 dias de férias, vai ficar recolhido pelo menos 16, menos que isso eu não recolho. Não recolho fico santo no final de semana, em 5 dias, em 7 dias, não. Não, porque não dá tempo de fazer as coisas. Só 7 dias são para você rodar o adoço, né? Rodar o 7 peão. Como é que eu vou recolher em 7 dias? Então, tem casas que hoje, por dinheiro, faz você até no final de semana. Eu não faço, porque isso destrói a fé da pessoa e a vida da pessoa, né? Mas o Iaô é feito em um dia. Não, não é feito em um dia. Ele precisa aprender a rezar, a comer, a rezar a sua comida, a saber como é uma folha, saber qual é a comida do santo dele, qual é a reza do santo dele, como é que em um dia ele faz tudo isso? Não é impossível. Dependendo por exemplo, dependendo do caminho desse filho, ele tem mais de 6 ebós para tirar. Como é que faz isso em 24 horas? Dá abori, reza para o santo, faz orô? Não, não dá.
né? Então, o orixá, para ser iniciado, precisa raspar a cabeça, sim. Perfeito. E a Marta, eu gosto de vê-la falando e explicando para todos. A chefe. Andressa, professora Andressa, bem-vinda. Obrigado aí por mais uma live, né, para a A professora chefe, o Andressa. Fraterno Saravá também, Andressa. A professora Andressa que está aí conosco, né, no curso de baralho, no canal. Seja muito bem-vinda. A Maria Gabriele. Mãe, o que a senhora diria para uma filha de Oxaguian que está em um momento instável? Uma dica. Maria, todo filho de Oxagui é estável, é conflitante, mas depende, por exemplo, me diga assim, em que momento você está? O Shogyam, ele tem esses 8 caminhos. 3 deles é muito mais quente, 5 deles é morno, entendeu? E o 8 no 8 que a gente chama, que é o 880, ele é pegando fogo, né? Então, me diga assim, em que caminho dessa instabilidade você está? Existem coisas que podem ser feitas, até mesmo com uma folha, tá? Uma comida, até mesmo com um chá, né? Para arrumar determinado equilíbrio dentro da pessoa de Oxoguian, né? Mas uma coisa eu já falo para você, filhos de Oxoguian ficam realmente instáveis e desequilibrados quando eles vão contra o próprio pai. O que é ir contra o próprio pai? É usar o preto, usar o vermelho, é tomar cachaça, né? É Ou seja, tomar cerveja, é tomar uísque. O povo de Oxoguian, eles têm problema com vício, né? O que que é o vício? Não é só a cocaína, a maconha, a bebida, não. Oxoguian, o problema do vício, estou olhando, o problema dos filhos de Oxoguian com vício é assim. Ah, eu sou uma filha de Oxaguian e para dormir eu preciso tomar um remedinho. Aquilo é um vício, porque eu só vou dormir se eu tomar todo dia o remedinho. Então, os filhos de Oxaguian têm muito problema assim com vícios. Eles fazem articuladamente tudo certinho. 5 horas eu tenho que fazer isso, porque às 6 eu tenho que estar fazendo aquilo. Eles são assim, né? Os filhos de Oxaguian para estabilidade financeira, eles são muito gastando, sabe? Eles querem ser ricos todo momento, eles gastam mesmo. quem não E quer, né? aí, eles doam. O problema também dos filhos de Oxória é assim, eles sempre querem ajudar o próximo. E aí, quando eles precisam de ajuda, ninguém quer ajudar, né? Então, para estabilidade financeira, para que a sua vida possa se estabilizar melhor financeiramente, você deve pegar um inhame cozido, inhame, não precisa ser grande, mas ele tem que ser do tamanho da palma da sua mão, tá? Do dedinho aqui até o dedão. Então, você cozinha esse inhame, descasca ele, vai ficar todo branquinho. E aí, você vai forrar um prato branco, né? O prato tem que ser branco mesmo, tá? Não pode ser marrom, não. Então, você vai forrar um prato branco com 8 folhas da fortuna, né? Pode ser saião também, que é aquela folha maior. Mas forra com 8 folhas da fortuna e coloca esse inhame em cima. E aí você pega 8 moedas na cor prata, 50 centavos. Você segura 4 em cada uma, faz o seu pedido ao Oxaguian financeiramente, passa em volta da sua cabeça assim, assopra e fica aquelas moedas no inhame. Você deixa na sua casa com uma vela acesa, em algum lugar alto, o Xavier, ele é alto, né? Precisamos sempre estar ali com o equilíbrio em ori. Então, você acende uma vela de 7 dias. Essa vela vai continuar os 7 dias, mas você vai tirar no terceiro dia. No terceiro dia, você deve levar isso para uma rotatória. O Xavier é o mundo, ele é uma rotatória também. Então, você deve colocar ali, na rotatória, pedindo para que haja elevação financeira na sua vida. E um detalhe, a vela branca, né? A vela branca, ela vai permanecer até o último dia queimando, tá? Mas no terceiro dia que deve ser levado o inhame.
Aí ela. Eu pulei o Paulo, mas deixa eu. Eu tô com uma nova jornada de carreira também, recomeçando tudo para variar. Olha, isso é bom também. Por quê? Porque o Shogun é a renovação. Então, assim, dentro dessa jornada, você pode pedir o quê? Reconhecimento, boa palavra, que as pessoas te vejam com bons olhos, com boa palavra, dentro do seu trabalho, para que você tenha cada vez mais ascensão dentro do seu trabalho. O Paulo está perguntando e as Oxuns. Ah, as Oxums são uns amorzinhos, é só não mexer com elas. Olha, Povo de Oxum, elas são muito sentimentais, muito ciumentas, mas quando elas pegam o ranço de alguém, meu Deus, né? Eu falo assim que nem é bote, feijão fradinho não vai resolver, sabe? Elas guardam mesmo. E são assim, todas docinho mesmo, gostam de coisas boas, gostam de ser mimadas, gostam de ter tudo ali na mão. Na parte amorosa, elas são bravas, né? Tem uma filha de Oxum que ela parece uma onça, né? Quando ela briga com o namorado, ela parece uma onça. Então, assim, elas são um amor. As únicas coisas que desestabilizam as Oxums é assim. E contra elas, quando elas acham que elas estão certas. Ah, isso cria uma instabilidade no olho dessas meninas que, nossa. Mas são boas pessoas para fazer, por exemplo, para rezar uma folha, são pessoas ótimas, são boas feiticeiras para manipulação de folha, de comida, de pó, são ótimas pessoas, têm um morfão muito bom. a Madu está falando que tudo bate com ela. Então, tá vendo, mano? Vai fazer o santo. Que lindo, Quando mãe. pé a fé, Maria. Eu fico feliz que tenha atingido aquilo que você queria. Eu, no caso, vamos pegar um exemplo aqui da Madu. Toda pessoa pode entrar no candomblé, porque falam que quando entra no candomblé é tanto, para fazer uma coisa é tanto. Vamos supor que ela assim, não tenha um lado financeiro razoável. Como que ela poderia fazer? Então, vamos lá. O candomblé é uma religião cara. Por que é cara? Não só pelas suas vestimentas. Eu digo isso por mim. Inhaçã me dá tantas coisas boas que eu vou querer dar o melhor para Inhaçã. Se eu tivesse uma roupa toda de cobre e ouro para dar para minha mãe, eu daria. De tantas coisas boas que elas fazem na minha vida. Mas o candomblé é uma religião cara, sim. Por quê? Porque hoje, no culto do candomblé, para uma pessoa se iniciar, no mínimo, ela vai ter que gastar o quê? Dependendo do orixá dela, 10, 15, caro. Porque a casa, ela fica 21 dias em função dessa pessoa. Ela tem toda uma equipe de outros filhos, de ebomes, de ogãs, de equetes, que precisam vir cantar o perfuré, fazer o moro, limpar o banheiro, lavar a roupa, cuidar do barracão, limpar os bichos, fazer a comida, né? Um filho de santo meu, quando está recolhido, ele não faz absolutamente nada, ele está recolhido para o orixá. Então, a gente tem para uma pessoa para lavar, sim, o irmão do santo vem lavar, tem o ebome para cozinhar, a mãe criadeira, enfim, é uma religião que se torna cara. Por quê? Porque precisam de todas essas pessoas unidas, alimentando-as, né? Precisa de água, de luz, de gás, enfim, se torna uma religião cara por conta disso. Quando uma pessoa precisa fazer, por exemplo, o orixá pela saúde, né? Então, aí a casa se reúne, a minha casa é assim, a casa se reúne, a pessoa, o mínimo que essa pessoa vai fazer é pagar a mão de axé,
A gente troca a mão de axé, a gente não paga pai de santo e mãe de santo, porque ele é caro, porque ele cobra, não. Porque existe uma troca de axé. Para que eu te traga o meu axé, você precisa pagar a minha mão. Por quê? Porque a minha mão, eu alimento o meu orixá, eu alimento o meu exu, eu alimento várias divindades da casa, né? Então, isto é a nossa troca de axé. Então, o candomblé hoje tem lugares, óbvio, que é um absurdo, né? Eu já encontrei casos assim que para iniciar uma pessoa é 30 mil. Eu acho isso um roubo, mas tem gente que gosta, tem gente que vai lá e faz, né? Mas é uma religião cara. Infelizmente, é uma religião cara, por quê? Porque para você fazer o correto, você vai gastar. Agora, se você entra numa casa, numa sexta, para sair num domingo, se você der R$ 500, você, sei lá, não sei o que que a pessoa faz em 3 dias, entendeu? Vai matar um pombo, né? Não faz, faz de pé quebrado, né? Na minha nação, o Iaô nasce com godopé, nasce calçado, tem todos os ebós. Como é que o filho vai nascer com duas patinhas, né? Ciscando. Só a galinha, a Angola não dá, tem que ter godopé, precisa ter firmeza durante esse ano para poder se levantar na vida. Então, é uma religião cara, mas se fizer tudo certinho, vale muito a pena. Perfeito. Só para a gente encerrar, depois eu vou explicar em relação aos likes que a Inês está perguntando. Perguntando não, ela está comentando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui no caso, ela tinha perguntado para iniciar tem que raspar a cabeça. Bom, vamos supor que a gente comentou o branco. Uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que é professor, uma pessoa que é médico. Como que ela como o branco, ela tudo bem, o Deu Orixá fala que a gente pode ir para não perder o emprego, mas no caso do raspar a cabeça, como que funciona só que esse lado do raspar a cabeça? Não tem outro meio, né? A partir do momento que você vai se iniciar em orixá, existem, por exemplo, casas que não raspam Ogã e Equede. Aqui na minha casa, até os Ogãs e as Equedes são iniciados de orixá, eles têm que raspar a cabeça. Eu vou ficar feia, eu trabalho, sou médica, sou professora, então não faço santo. Por quê? Porque primeiro você está enxergando a sua vaidade, não o seu orixá. Então já não serve para fazer o santo, né? Um outro meio de se fazer isso não tem, né? Você vai poder fazer o quê? Dar bori e ficar falando para o santo todo momento. Amanhã, amanhã. O dia que você precisar, o orixá também vai falar amanhã, também faço para você, né? É uma troca. Ou você se entrega de corpo e alma ao seu orixá, ou não faça, não entre na religião. Existem pessoas que entram na religião porque acham bonito, porque acham legal ser Iaô, e depois ser Ebome, depois pegar um jogo de búzios. Não entre. As pessoas cometem erro exatamente para isso, porque as pessoas, elas olham somente o glamour do candomblé, a sala cheia de gente, toda aquela festividade. Estar na casa de candomblé no dia anterior, de pé no chão, de roupa de ração, limpando, varrendo, fazendo comida, ninguém quer. Mas quer estar na sala achando toda aquela coisa, aquele pavão usado, tudo lindo, entendeu? E não é assim. Orixá não é barracão. Orixá é função, né? Função, a festa do orixá é quando o Iaô está ali, ó, nascendo, né? O Iaô está se entregando, então o cabelo é o de menos, né? Não existe outro meio do orixá nascer se não for dessa maneira. Pelo menos na minha nação, eu faço o ganha que é de orixá. Aqui não existe, por exemplo, o GAN suspenso, o GAN apontado, essa coisa que o pessoal inventa aí de bori calçado. Aqui não tem isso. Ou você é feito, ou você não é feito. Não, eu só perguntei, assim, só para complementar a pergunta dela, porque eu não sei
se já teve esse tipo de pergunta quando alguém foi entrar dando Tem seu. pessoas que já chegaram para mim, por exemplo, falando que tem orixá tal, do caminho tal, tinha até Exu sentado. Aí eu falei, quando você fez santo? Porque o meu jogo não mostra seu cabelo derrubado. Não, não, eu só paguei para fazer, porque eu não posso derrubar meu cabelo, porque eu trabalho com não sei o que lá, ou eu vou ficar careca, ou então as pessoas vão achar que eu tenho câncer, enfim. Falei, então, pode pegar todas as suas panelas e guardar como uma louça comum, porque ali não nasceu nada. Se você não rasgou o seu oxo, não rasgou a doxo, como é que você plantou o orixá? O que que você recebe, Nada, né? né? Perfeita explicação. Era isso que eu queria saber, porque eu não sei se tem esse tipo de pergunta quando a pessoa entra para vai para entrar, né, na casa. A pessoa tem que ter muita sabedoria ao escolher ser de axé, né? Tem pessoa, por isso que eu falo, existem pessoas que nasceram para a Umbanda, né? A Umbanda é fé, é amor. O Candomblé é fé, amor e ciência, porque precisa da ciência no candomblé, não só a fé e o amor. Tem pessoas que, por exemplo, vai na Umbanda lá 10 minutos antes, vai embora 10 minutos depois, tem a sua gira linda e acabou. No candomblé, não. Às vezes você chega às 7 horas da manhã, você só vai embora 10 horas da noite, porque cabe toda uma liturgia atrás disso. Não é Ou, de menos ou de mais com a fé da pessoa, mas são caminhos diferentes. eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que dura de 2 a 3 dias também, dependendo de festa A ou. função demora, demora mesmo, né? Por exemplo, eu tenho festas do orixá para fazer. A gente começa a se programar 15 dias antes. Uma semana antes da festa tem que estar tudo pronto, comprado, acertado. E um dia anterior, dependendo do tamanho dessa festa, nós temos que ficar aqui à noite montando tudo para que no outro dia esteja tudo perfeito. Porque as pessoas que vêm nas festividades do Candomblé, elas veem a gente lá, muito bem engomadinho, roupa bonita, cantando, alegre, mas se for olhar para dentro de nós, nós estamos assim, um bagaço de cansado. Mas a gente faz isso com tanto amor, com tanto respeito, Que que não na passa. verdade tudo passa, passa tudo na hora. Eu quero dar as boas-vindas aqui. Ela já tinha andado, mas como o chat está debombando aqui, sem querer passou, então eu peço desculpas para ela. Sônia Cristina, seja bem-vinda. Dá mais uma live. Ela que está em todas as lives também. Muito Boa obrigado pela noite, presença. Sônia, seja bem-vinda. E peço desculpas para ela, ainda não ter visto ela antes, mas o chat que está bombando. Então, às vezes eu perco alguma pessoa. A Inês, né, ela tá falando, boa noite, Sônia. Os irmãos estão esquecendo os likes, né, pessoal? Pois é, Inês, vamos lá, gente, vamos dar um like no canal. Eu já falei, 50, aí a gente volta aqui falando de Exu e Pombogira, Apesar, hein? apesar que não vai dar para esperar os 50 hoje, mas na segunda-feira tem o live aqui no canal com meu amigo Alexandre do canal Analisador Paranormal. Então, se até segunda esta live Tá? Olha só. esta live chegar a 50 likes, eu aviso a mãe Lu e a gente marca uma outra live do que ela falou, que é Exu, né? Que ela mesmo A gente decifra. ia falar assim de algumas magias, alguns encantamentos. Olha aí. As mulheres atraíam assim, ó, os seus príncipes ou as suas princesas. Enfim, tem magia para todo mundo, hein? Olha aí. Então, tem que atingir 50 likes
Até segunda-feira, na próxima live que eu vou fazer aqui com o meu amigo Alexandre, do canal Analisador Paranormal. Então, até lá tem que atingir 50 likes e já estamos em 19. Então, Ó, deixa eu dar. pessoal, dá like aí, ó. Tem um joinha, quando você está no canal, tem lá um joinha assim, é só clicar no que está para cima. Este é o like, só clicar aí, ó, no joinha para cima. Deixa eu dar boa noite pro Pai Sidney, do canal Achando o Povo. Seja bem-vindo a mais uma live. Muito obrigado pela presença. Minha mãe te abençoe, a bênção. A Maria, ela tá falando assim, ó, é que muita gente inicia achando que a vida vai mudar para si sozinha, só iniciando sem nenhum autoconhecimento. Aí, continuando, é complicado ter espiritualidade em ascensão, Minha o ascensão é outros 500. os clientes, depende muito de você mesmo. Pois é, Maria, o que acontece é assim, quando uma pessoa se inicia para o orixá, ela tem uma missão espiritual, né? Ela tem todo aquele caminho ancestral a seguir, toda a sua vida espiritual. Claro que a espiritualidade melhora muito a vida da gente, muito mesmo. Eu sou prova viva disso, né? Mas o que não dá para a pessoa se enganar é assim, ai, me iniciei no candomblé, vou ficar milionária amanhã. Mentira. Se você não trabalhar, se você não estudar, você não vai ficar milionária amanhã. Mas Exu, orixá, suas divindades, o seu orixá, logicamente vão fazer assim, Maria, este caminho aqui é o caminho certo para você seguir. Vá por aqui. Aí você fala assim, ah, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu vou pelo outro lado. E aí, assim, as coisas vão começando a se embramar. Por isso que a gente fala assim, o ideal é sempre que o filho de santo, ele, por mais que ele tenha dificuldade, ele sempre consulte o seu zelador, né? Exu, ele está o tempo inteiro ali falando, o orixá está o tempo inteiro ali falando para o seu filho, para sua filha, né? Às vezes Exu vem avisar a respeito alguma coisa mal que pode atrapalhar o caminho desse filho, dessa filha, né? Mas fazer o orixá vai muito além do que, eu vou ter um emprego de ganhar milhões. Não, o orixá, com certeza, ele vai te dar todos os caminhos para você ganhar os milhões. Só que o orixá está aqui. Quem está na terra é você. Você tem que andar até lá, seguindo os caminhos do orixá. Se você fizer tudo que o orixá pede, não existe erro, não tem doença, não tem pobreza. Só que nós somos seres humanos, então muitas vezes nós vamos pelo caminho, por exemplo, filho de Oxaguiano, não beba uísque que seu pai não gosta. Aí o filho vai lá no final de semana, ó, toma um monte de uísque, aí bate o carro, é roubado, briga com a mulher, arruma confusão no bar, no meio da rua. Ah, mas eu sou feito do Oxaguiano e eu só tem coisa ruim na minha vida. Primeira pergunta que eu falo, você bebeu uísque? Você fez alguma coisa que o Oxaguiano não gostou? Ah, mas faz um mês. E daí um mês? O seu pai não gosta, né? Então, são essas coisas que a gente precisa Lembra prestar atenção. diz aquilo. É, tem que, tem que prestar atenção. O orixá, ele te dá todas as dicas para você prosperar. É só prestar um pouquinho de atenção. O Tadeu Craveiro não está aparecendo. Ah, tá. Deu certo. Ah, beleza, obrigado pelo like. As Oxuns são maravilhosas. Não me explana, mãe. São, as Oxum são maravilhosas. A minha, então, parece uma onça de ouro. As Oxuns, todas as mulheres de Oxum, elas são maravilhosas. Elas só são assim, não pode pisar no calcanhar, senão ela engole a gente, mas está tudo certo, são pessoas maravilhosas. Já vi que não gosta de ser contrariada, né? Ah, com certeza.
Olha, já, né, já teve uma aí que... Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Como diz a Inês, gratidão, minha live, obrigado. Pena que a hora voa. É, Ah, é verdade. é como diz o ditado, tudo que é bom Dura termina pouco, né? para pouco. Então, é, como como eu já tinha falado, até a live de segunda-feira, se esta live chegar a 50, eu vou avisar a mãe Lu, nós vamos marcar uma live só sobre Exu e ela vai falar tudo e vai ensinar umas coisinhas a mais aí que ela prometeu, não Para fui as eu. meninas, para os meninos, entendeu? Vamos ficar magiados no poder de Exu e Pombogira. Ah, Perfeito. olha, e para quem é, eu tenho que ver esses termos para não ofender, né? Mas o pessoal do LGBT, né? Tem coisinha para vocês também, entendeu? Coisas afrodisíacas para vocês, ó. Por que será? É mais rápido? Para eles é mais rápido, acredite, viu? Uma coisa que eles têm assim que é mágico dentro deles, entendeu? Tem coisinhas para todo mundo. Vamos compartilhar e aí a gente volta aqui numa live para falar sobre Exu e Pombogira. A Marta Batista, que vem a próxima, acho que ela quis dizer que vem a próxima live. Live. Então, como demora um pouquinho para estar atualizando para mim, aí agora já atualizou, estamos em 23 likes. Então, Olha só. a, já teve um crescimento do começo para o final. Então, até segunda-feira, essa live tem que estar com 50 likes. Mas se quiser passar de 50, eu também Ah, agradeço. por favor, passem. Mas Olha só, tem muitas coisas que dá para ser colocadas no canal. Um dia dá para mostrar uma comida, um dia dá para falar de Exu e de Pombogira, um dia dá para falar de outro orixá, né? De vestimentas, de roupas, né? Por aí, que que não se vai na casa de candomblé de preto? Enfim, tem muitas coisas que dá para falar. mas isso aí tudo depende da Dos colaboração likes. de vocês, que é o quê? Apenas likes. E os likes não são pagos, são gratuitos, né? Então, Exatamente. bora lá, estamos em 23. Então, até segunda, né, tem que chegar pelo menos aí a 50 ou passar. Se passar, é melhor ainda para o canal. E vocês podem colocar aí qual a sugestão para o próximo, né? Podem colocar aí no chat e coloquem a sua sugestão para o canal. O que vocês querem saber no próximo, na próxima live, né? Comigo, ou enfim, com qualquer convidado do canal, gente. Vamos interagir, que isso é importante. E lembrando a todos, eu não sei se o pessoal consegue fazer algum comentário lá, lá na barra da comunidade. Eu não sei se o pessoal consegue colocar algum comentário lá. Então, se vocês puderem fazer um teste, vocês coloquem lá o que vocês querem que eu traga para o canal, né, o assunto ou quem vocês gostariam que eu trouxesse pro canal. Então, é só ir lá na parte da comunidade e deixar a sua opinião. Né? Então, agora, sem mais delongas, exatamente, deixe comentários após a live que ajuda o canal a crescer. Exatamente. É isso Lá mesmo. na barra de comentários também ajuda muito o canal. Né? Quem puder deixar lá também, o canal agradece. Então, sem mais delongas, quero agradecer a todos a participação do chat, que estava em peso. O meu muito obrigado. Né? Eu achei que ia ter poucas pessoas, né? Devido a essa mudança.
Então, eu quero agradecer a todos a presença. E lembrando, né, que agora as lives que eu faço de quinta-feira de candomblé agora não vão ser mais fixas, né? Então, de vez em quando eu vou estar sempre trazendo alguém diferente. Às vezes pode coincidir de eu trazer uma ou duas vezes a mesma pessoa, ou três, né? Depende da, da interação de vocês, né? E do like, como hoje temos 23, mas acredito que até segunda pode estar virando 50, e assim a gente fazer mais uma live, três lives, assim por diante. Né? Então, meu muito obrigado a todos do chat, e Mãe Lu, as considerações finais. Bom, agradeço a todos, tenham uma ótima noite, que o final de semana, na verdade, né, seja de muito axé para todos vocês, que Inhansan e Oxóquian possa abençoar a todas as dificuldades, consigam atravessar, que vocês não tenham problemas, que na verdade vocês consigam encontrar soluções. Fica aqui o meu axé a todos vocês. Dimas, muito obrigada pelo convite ao canal e estarei sempre disponível, né? O pessoal tem que dar um like aí, a gente volta falando. Tem até, ó, toda de vermelho e preto, hein, para falar de Exu, hein, gente? É aí, ó. E é isso aí. E eu desejo que cada um dentro da sua vertente, Umbanda, Quimbanda, Mesa Branca, Candomblé, sejam cada vez mais unidos. Infelizmente, dentro da nossa religião, que tem um único objetivo, o Orixá, Deus e Faurumilá, nossos Exus, enfim, existe uma desunião muito grande ainda dentro das nossas vertentes religiosas, e eu espero que nós possamos dar as mãos e nos unir, né? Porque senão realmente daqui a pouco nós vamos ter que viver como antigamente, né? Escondidos nos matos, porque vamos estar proibidos do nosso culto que é tão lindo, né? Nós não somos pessoas do mal, nós só queremos expressar a nossa religiosidade. E é isso, gente. Vamos nos unir e vamos colocar o candomblé, a umbanda, a quimbanda, que é essa alegria, né? Nós somos de vertente alegre, né? Nós somos vidas. Então, vamos nos unir cada vez mais. Axé para todos vocês, boa noite e sejam todos sempre bem-vindos a este canal que é maravilhoso, Axé. E a todos, o meu muito obrigado, um bom final de semana, e bora lá, até segunda-feira atingimos essa live com 50 likes e trazer a Mãe Lu de volta para o canal para falar de Exu, que é o que vocês gostam, né? Então, É, bora lá, mas tem que, até segunda-feira tem que atingir 50, né? Então, espero a colaboração de todos. E a todos, o meu muito obrigado e um bom final de semana. Até a próxima live. Axé.